Prepare-se para desvendar uma verdade que a ciência tem estudado com extrema cautela e precisão matemática: o destino final absoluto da Terra. Não estamos falando aqui de um futuro distante, nebuloso e incerto, mas de um último ato que já está se desenrolando silenciosamente, muito antes do que a maioria de nós ousa imaginar. Esta revelação pode redefinir completamente a nossa percepção sobre a habitabilidade do nosso próprio planeta e o tempo que nos resta como espécie. Afinal, o que realmente acontece com a Terra antes mesmo que ela seja fisicamente destruída pelo cosmos? A primeira grande revelação que precisamos encarar de frente é que, ao contrário do senso comum, a Terra deixará de ser um berço para a vida complexa muito antes de sua aniquilação física total. Isso significa que o fim da vida, como a conhecemos hoje, não será necessariamente um evento catastrófico repentino vindo do espaço, mas sim um processo gradual, silencioso e absolutamente inevitável. Imagine um cronômetro cósmico que já foi disparado e cujos segundos estão correndo agora mesmo, sem que possamos fazer nada para pará-lo. Estudos recentes, associados à Agência Espacial Norte-Americana, indicam que o planeta se tornará inabitável em uma escala de tempo que desafia nossa compreensão de segurança planetária. Não se trata de uma explosão pontual, mas de uma linha do tempo de transformações geológicas e atmosféricas que tornarão a existência biológica impossível. Estamos vivendo no auge de um ciclo que tem um prazo de validade muito mais curto do que a estrutura rochosa do próprio globo terrestre. Esta distinção entre a destruição do planeta e o fim da vida é a chave para entendermos o nosso verdadeiro lugar na história do universo. Aprofundando nosso olhar para entender os mecanismos dessa transformação, encontramos o verdadeiro orquestrador deste drama cósmico, o nosso próprio Sol. O aumento gradual de sua luminosidade ao longo de bilhões de anos é uma mudança sutil, porém implacável e mortal. Esse fenômeno é um motor térmico que aquece nosso planeta de forma progressiva e imparável. Não estamos falando de um evento solar súbito, mas de uma evolução estelar natural que transforma nosso lar em um ambiente cada vez mais hostil. À medida que a intensidade solar cresce, a Terra tende a acumular energia térmica de uma forma que os sistemas de regulação natural não conseguirão mais compensar. É um processo físico básico. Estrelas como o Sol brilham com mais força à medida que envelhecem, e nós estamos na linha de frente desse aumento de radiação. Modelos climáticos e simulações computacionais avançadas indicam que essa evolução estelar mudará a composição química da nossa atmosfera e a dinâmica dos nossos oceanos. Esse aquecimento progressivo não é algo que possamos mitigar com tecnologia atual, pois trata-se da própria natureza do Sol em seu ciclo de vida. É fascinante e, ao mesmo tempo, assustador perceber que a mesma fonte de energia que permitiu o surgimento da vida será, em última instância, a responsável por sua extinção em massa. Este equilíbrio delicado entre a distância da Terra e a intensidade do Sol está se alterando lentamente a cada milênio que passa. O que hoje chamamos de zona habitável é, na verdade, uma fronteira móvel que está se fechando sobre nós. Este aquecimento global de escala astronômica é o destino final de qualquer mundo que orbite uma estrela em fase de sequência principal. A terceira etapa desta revelação nos apresenta uma linha do tempo estarrecedora que coloca nossa existência em perspectiva. Em apenas cerca de 1 bilhão de anos, o que representa apenas um piscar de olhos em escala cósmica, o calor intenso provocado pela evolução solar será suficiente para evaporar completamente os nossos oceanos. Sem água líquida, a regulação do ciclo de carbono para e a atmosfera sofre alterações irreversíveis e fatais. A vida atual, tal como a conhecemos, com suas florestas, animais e civilizações, se tornará fisicamente impossível. Este é um padrão de aquecimento que culminará em um planeta estéril e irreconhecível, muito antes de qualquer destruição física final da crosta terrestre. Algumas simulações computacionais, ao tentar quantificar esse limite exato, chegaram a apontar datas teóricas específicas, como o ano 1 bilhão 2021.
Embora esses números funcionem mais como referências matemáticas para visualizar a escala do tempo, eles reforçam que o limite da habitabilidade é real e calculável. Não haverá um fim abrupto em um dia específico, mas sim uma degradação contínua, onde as condições biológicas básicas simplesmente deixarão de existir. Quando os oceanos evaporarem, o efeito estufa se tornará descontrolado, transformando a Terra em um deserto escaldante similar ao que vemos em Vênus hoje. É um cenário incompatível com formas de vida complexas, e o planeta se tornará uma rocha silenciosa orbitando uma estrela cada vez mais brilhante. A ciência nos mostra que a janela de oportunidade para a vida complexa é muito mais estreita do que a idade total do planeta. Estamos em um período privilegiado, mas que possui um fim geológico já mapeado pelos pesquisadores da NASA e de outras agências espaciais. O grande segredo que a ciência vem desvendando e que muitos ainda não conseguem compreender em sua totalidade é que o último ato da Terra não será a sua fragmentação no espaço, mas sim a sua inabitabilidade precoce. Existe uma diferença crucial de escala aqui. Enquanto a destruição física total da Terra só ocorrerá daqui a cerca de 5 bilhões de anos, quando o Sol se expandir significativamente para a fase de gigante vermelha, a nossa janela de habitabilidade se fechará muito antes, em aproximadamente 1 bilhão de anos. No horizonte mais distante de 5 bilhões de anos, o Sol poderá engolir a Terra ou alterar completamente sua estrutura física, mas para a vida, o jogo terá acabado bilhões de anos antes disso. Essa revelação de um processo gradual e inevitável, impulsionado pela evolução natural da nossa estrela, muda tudo o que pensamos sobre o futuro. A inabitabilidade precoce é a verdade que nos força a questionar o nosso papel no universo. Se o nosso próprio lar tem um prazo de validade biológica tão claro e definido pelas leis da física estelar, qual será o nosso próximo passo? Este conhecimento não serve para gerar pânico, mas para servir como uma referência teórica sobre a fragilidade da vida em escala planetária. As manchetes que circulam sobre um ano exato para o fim do mundo são interpretações de modelos que tentam prever quando as transformações graduais atingirão o ponto de não retorno. O que realmente importa é entender que a Terra passará por metamorfoses que a tornarão um lugar onde humanos e seres complexos não poderão mais caminhar. A ciência utiliza esses cálculos para prever a evolução de outros sistemas solares e para entender quanto tempo as civilizações podem, teoricamente, prosperar em seus mundos de origem antes de precisarem buscar as estrelas. Esta revelação profunda sobre o destino final e inevitável da Terra muda completamente a sua perspectiva sobre a necessidade urgente da exploração espacial. Saber que o nosso planeta tem um limite de habitabilidade bem definido pela evolução do Sol nos faz olhar para as estrelas não apenas com curiosidade, mas como um caminho necessário para a preservação da vida a longo prazo. Afinal, se a janela de tempo para a vida complexa aqui é finita, o nosso próximo grande salto em direção ao desconhecido torna-se uma missão de sobrevivência em escala milenar. A ciência nos deu o mapa e a linha do tempo. Cabe a nós decidir como usaremos esse conhecimento para garantir o futuro da nossa jornada cósmica. A Terra passará por suas fases, de berço da vida a um mundo estéril, e finalmente a uma lembrança dentro de uma gigante vermelha. Mas até lá, temos 1 bilhão de anos de oportunidades e descobertas pela frente. Se este estudo sobre o fim da vida na Terra te fez refletir sobre o nosso lugar no espaço, deixe seu comentário abaixo e vamos debater o que o futuro nos reserva. O conhecimento sobre a inabitabilidade precoce é o primeiro passo para entendermos que a nossa casa é preciosa, mas que o universo é vasto e nos aguarda. Não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando essas explorações sobre os maiores mistérios do universo e as descobertas que a ciência está revelando agora. Juntos, vamos continuar desvendando os capítulos da nossa história, do início da vida até o seu último ato planejado pelas estrelas.